grande jornalista, que a gente aprende muito com ele, nos ajuda imensamente na Rádio Ônibus. Está aqui com a gente, Adamo Bazzani, especialista em transporte. Diário do Transporte, esteve também mais uma vez aqui na Caio Induscar. Adamo, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone da Rádio Ônibus. Muito obrigado, Henrique. Um grande abraço para os ouvintes e telespectadores também da Rádio Ônibus. Afinal, os meios de comunicação hoje são multimídias, né? Rádio Ônibus, mas rádio com imagem também, né? Bom, você já esteve aqui na Caio já várias vezes. Hoje foi mais uma visita que a gente pôde aprender bastante. O que você pôde observar lá? Você fez uma pergunta até interessante lá para o pessoal do marketing em relação a buscar, que é o que mais todo mundo me pergunta na Rádio Ônibus. E aí, como é que vai ser Caio e a Buscar e Caio? Será que eles vão produzir rodoviários? Será que vai transformar a Buscar só em fabricante urbana? O que você pode contar para os nossos amigos aqui em primeira mão? Então, Henrique, na verdade a Caio quer deixar isso bem claro, que não foi a Caio em si que comprou a Buscar, mas acionistas da Caio, quer dizer, os mesmos donos da Caio, compraram a Buscar e agora, claro que vai haver uma fusão de interesses, obviamente que é a Caio que está por trás de toda essa estrutura, né? Claro que formalmente são os acionistas da Caio e a Caio não pode responder agora pela Buscar, mas o que a gente percebe é que é um plano de muito tempo atrás que já foi concretizado agora. É verdade que a Caio sempre namorou a Buscar? Sempre namorou. Os relatos que a gente tem são desde 2011, pelo menos, antes até ela propôs uma associação com a Marco Polo e a Marco Polo aceitou, isso em 2009, se não me falha a memória, nesse momento, para que alugasse já a Buscar, que a Buscar, a história dela de problemas começa desde 2008. Falência foi decretada em 2012, relembrando, houve recurso em 2013, a decisão foi confirmada pela Justiça. Faltam ainda agora alguns detalhes jurídicos mais formais para a concretização de fato do negócio. Existem os prazos recursais, o Sindicato dos Mecânicos de Joinville, que é responsável pelos trabalhadores, ex-funcionários, já se manifestou favorável a essa aquisição por esses sócios da Caio a Buscar. E o que a gente apurou até o momento é que a Caio, esse grupo de sócios da Caio, tem o objetivo de investir mesmo no ônibus rodoviário. A gente sabe que os produtos da Caio Urbano são muito bons, eles são líder de mercado urbano, até a própria Tânia do marketing mostrou aí a projeção de mercado, 42% a Caio hoje detém do segmento de urbanos, mas o segmento de rodoviários ela é praticamente inexistente. Existe o solar para fretamento, mas ele tem uma capacidade de mercado muito pequena, ele abocanha uma fatia muito baixa e o objetivo é que este grupo da Caio insira-se no mercado de rodoviários. Lembrando, Henrique, que a Caio já teve uma grande expressão de rodoviários ao longo de sua história, lá na época da família Massa, tinha o Caio Gaivota, que se tornou muito famoso pela a única que fazia Rio-São Paulo e que pertencia também ao grupo, né? A gente tem também o Caio Corcovado, o Caio Jubileu, são modelos da Caio que marcaram a história do ônibus rodoviário. A Caio, no final dos anos aí, 90, começou a enfrentar dificuldades, ela já não tinha mais essa tradição no urbano, foi adquirida inicialmente em 2001 por esse grupo de São Paulo que só utilizava as instalações. Em 2009 o negócio foi concretizado totalmente com o uso da marca, a compra definitiva das instalações e agora é o próximo passo mesmo. Eu acho que é o próximo passo desse grupo de abocanhar pelo menos uma parte do segmento rodoviário, que assim, sendo bem honesto pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador, é um segmento que está muito concentrado hoje nas mãos da Marco Polo. A Marco Polo que tem seus produtos de qualidade, sim, qualidade que chama a atenção do mercado, que não adianta ser única se não tem qualidade. A Comil, a gente percebe que a Comil passou por algumas dificuldades, agora está se recuperando dessa situação difícil, mas ela ainda não representou aí uma ameaça para essa hegemonia da Marco Polo. A gente tem também a Neobus, que agora é da Marco Polo. A gente está no ônibus Neobus, que agora é da Marco Polo. Mascarello, o seu modelo Roma, também um modelo de qualidade, enfim, mas que não abocanha esse mercado.
Eu acho que se o grupo da Caio, que já tem essa experiência no urbano, que conhece o mercado de ônibus, se ele investir realmente num segmento de rodoviários, a gente vai ter uma briga boa e pode até ser que a gente possa sonhar no mercado rodoviário dos anos 80. Por exemplo, quando a gente tinha a Marco Polo muito forte, mas a gente tinha a Nielson, né, antecessora da Buscar, mesma empresa, só houve a troca do nome na década de 1990, talvez a gente sonhe para isso. Ah, mas isso é um papo de admirador de ônibus? Não, não é, Henrique. Eu acho que todas essas questões técnicas, questões de nome de empresa e tal, acaba resvalando na qualidade de prestação de serviços. Qualquer segmento, a concorrência é muito importante. É importante para o cliente final, que não é um empresário de ônibus. O cliente final é o cliente do cliente, que é o passageiro, é o cliente desse empresário de ônibus. Então eu acho que quando se existe essa disputa de mercado, quando se abre esse leque, é bem importante para a mobilidade como um todo. Pelo que a gente apurou, é óbvio que as notícias mudam muito rapidamente, né? Então, quer dizer, a gente está falando alguma coisa agora, de repente pode surgir uma informação nova, não desmentindo, mas acrescentando, né? Pelo que a gente apurou, o intuito aí desse novo grupo é justamente não investir no urbano como a gente tinha o Buscar Urbanos, o Urbanos Plus, é mais mesmo segmentar no rodoviário e a Caio sim concentrar-se no urbano. A Caio Induscar que a gente tem agora concentrar-se ainda mais no urbano. A Caio, repito, 42% de participação no segmento de urbanos, a Marco Polo hoje em torno de 17% a 20%, tem a intenção aí de abocanhar, até lançou essa reestilização, a gente pode dizer assim, do Torino S, que você também acompanhou, Henrique, deixando o Torino, digamos, mais popular para manutenção, né? Justamente para essa dinâmica de mercado. Nós passageiros, que afinal todos nós, né, acabamos consumindo esse produto de transporte, a gente tem a lucrar com isso, desde que, claro, tudo seja feito com transparência, com ética, que é o que a gente precisa em todos os ramos, ainda mais no ramo de transportes. Quer dizer, não deve demorar muito, teremos um cenário melhor, mais diferente, com a Buscar em jogo. Agora, algo que a gente não conseguiu descobrir ainda, se o nome Buscar ficará, ou se vai ter alguma jogada diferente, Caio, rodoviário, não sei, mas até isso é uma coisa que a gente ainda não consegue saber com propriedade, né, Aldo? Exatamente, a gente divulgou no Diário do Transporte também, na Rádio Ônibus, e que a marca Buscar foi adquirida pela Caio, então, por esse grupo da Caio, né? Agora, quer dizer, então, com a marca adquirida, esse grupo da Caio pode utilizar essa marca Buscar. Se vai utilizar ou não, é uma decisão mais comercial, até o marketing decidir sobre o marketing desse grupo, propriamente dito, não da Caio diretamente, mas que deve decidir isso. Apostas, aí a gente está falando mais assim como uma análise que a gente faz, que obviamente pode haver mudanças nesse meio do caminho. Apesar de todo esse histórico negativo da Buscar, a Buscar ainda tem um nome forte, ainda tem um nome positivo, apesar de todo esse histórico recentemente. Eu acho que isso é um ônus, mesmo porque, Henrique, a gente sabe que empresário de ônibus, fabricante, não dá ponto sem nó. Então, quer dizer, se você comprou uma marca, você comprou essa marca para utilizar essa marca, de alguma maneira, ou então fechar o mercado com ela. Eu acho que, até o pessoal brinca, né, Buscaio ao invés de Buscar, mas isso é, claro, tudo é uma brincadeira. Eu acho que, assim, o nome Buscar é muito forte e talvez num momento de transição apareça. Agora, para a gente encerrar, Diário do Transporte, muitas notícias diariamente, coisas sempre novas, aliás, sempre alimentando, muita gente já acessando, inclusive até o empresário já estão elogiando. Você pode contar rapidamente do Diário do Transporte? Elogiando e criticando também, né? Porque o nosso compromisso tem que ser com a notícia, com o mercado e com o passageiro. Infelizmente, o passageiro, e isso não é demagogia da nossa parte, porque a gente é passageiro também. Passageiro, que é o principal elemento da mobilidade urbana, nem sempre é lembrado nas decisões. Então, quando a gente divulga uma informação positiva, como essa visita que a gente fez a Caio, eu acho algo muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, e essa é a linha do Diário do Transporte, ter esse jornalismo independente, que se há um fato negativo, a gente tem sim, com toda a responsabilidade, sempre ouvindo todos os lados, não tendo esse caráter de perseguição a determinadas empresas ou outras não, mas é bom para deixar bem claro para a sociedade quem é quem e para que os agentes do setor de mercado possam agir mais corretamente
com o consumidor final, com a principal razão do transporte, que é o passageiro. Que, Henrique, convenhamos, pelo que a gente vê de decisão de poder público, de postura de algumas empresas, eu nunca gosto de generalizar, parece que o passageiro é sempre deixado de lado. Agora mesmo, para encerrar, o que você acha da Rádio Ônibus, valorizando não só os motoristas, os empresários, mas falando esse passageiro, esse cliente final que precisa cada vez mais ser respeitado como cliente? O que você acha da Rádio Ônibus? A Rádio Ônibus é o que o mercado sempre precisava e que não tinha. E eu parabenizo você, Henrique, parabenizo toda a equipe da Rádio Ônibus e você realmente que está à frente de todo esse projeto, porque traz na linguagem do rádio, na linguagem dinâmica, na linguagem simples, todas essas discussões que são importantes. O rádio, ele nunca vai morrer. Ele pode mudar a sua plataforma. Hoje o rádio está na internet. Amanhã o rádio, a gente tem o rádio com imagem, como é o nosso agora, e outras grandes emissoras, como a própria Jovem Pan, a Bandeirantes usa esse termo rádio com imagem, né? Mas o rádio, eu trabalhei 16 anos consecutivos numa rádio em São Paulo, a Rádio CBN, juntamente com a Rádio Globo. A rádio nunca vai morrer. Ela pode mudar a sua plataforma, sair do aparelhinho, passar pelo Walkman, eu já usei muito Walkman, que denuncia a idade, inclusive, e vir para as plataformas digitais, agora os aplicativos, enfim, que a Rádio Ônibus também tem, que eu recomendo, né? Mas eu acho que esse é um trabalho muito importante, porque traz uma linguagem, inclusive uma linguagem de valorização. Uma coisa que eu percebo na Rádio Ônibus, que é muito importante, que nós no Diário do Transporte, por exemplo, não temos até tempo e condições de fazer, é ouvir o motorista, é ouvir o cobrador, é ouvir o profissional. Por causa da demanda de notícias que a gente faz, que a gente tem que acompanhar, você acompanha nosso parceiro, Henrique, você sabe que às vezes não dá tempo de ver esse lado. Por dia são 10 notícias, 15 notícias, é licitação pra cá. O lado do motorista e cobradores, eles normalmente falam quando tem uma extinção de cobradores, ou quando tem uma greve, algum problema. Mas, sabe, mostrar esse lado humano, essa coisa. A Rádio Ônibus também cumpre muito bem esse papel. Eu parabenizo, conte comigo, conte com o Diário do Transporte, com todos os seus apoiadores aí, para que esse projeto tenha, que não é um projeto, já é uma realidade. Projeto é o que se pensa, né, que já é uma realidade, mas que ele expanda ainda cada vez mais, viu? Isso é possível chegar com qualidade com profissionais como você que nos ajuda e participa. Eu quero agradecer imensamente pelo carinho, a atenção e a confiança também de participar. Cresceremos juntos. Obrigado. Com certeza, um grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Ônibus. Queria participar mais, mas às vezes o tempo não dá, né? Mas fica aí, eu recomendo a Rádio Ônibus como parceira, como um ótimo produto. E assim, eu não tenho pudor de falar, é uma rádio que precisa também de apoios. Essa que é a verdade, sabe? Eu acho que enquanto, e até me permita o desabafo, entre aspas, mas a gente vê algumas assessorias de comunicação de algumas empresas que são míopes. Porque a gente vê que algumas delas não percebem a força que tem os meios digitais. Sabe? Começam a supervalorizar outros profissionais que necessitam de valorização, mas são de plataformas antigas e revistas, enfim, que precisam dos seus espaços, necessitam sim de valorização, precisam de todo o apoio que eles sempre receberam, mas eles não estão enxergando a importância desses novos meios que estão surgindo, sabe? Eu não digo só apoio de patrocínio, que é importantíssimo, a gente precisa sobreviver, manter nossas estruturas, mas até apoio de ceder informações. Henrique, a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de conseguir uma nota-resposta, ou de uma assessoria de imprensa de uma gestora pública. A gente tem essa dificuldade, por quê? Porque, às vezes, os profissionais de comunicação não sabem valorizar o nosso trabalho. Até, contando rapidamente, desculpa me alongar, mas contando rapidamente uma história, uma determinada gerenciadora pública, a gente sempre pedia uma nota-resposta de uma denúncia, nunca recebia. E a gente publicou a denúncia dizendo, procuramos, etc, etc. O diretor dessa gestora pública viu o site, já era leitor do site, e aí falou para sua assessoria, escuta, por que vocês não dão essa resposta? Se ele procurou. Quer dizer, muitas vezes em casos de montadoras, de encarroçadoras, de viações, muitas vezes em casos de gestoras públicas, o diretor, o dono da empresa, quando é privada, claro, né, tá acompanhando o nosso trabalho e o profissional de comunicação não.
Quer dizer, é uma dificuldade tão grande que a gente tem, graças a Deus. O Diário do Transporte agora está se posicionando, está tendo mais esse retorno. Eu agradeço muito até os assessores que têm aberto isso pra gente. A gente agradece muito os assessores que têm essa visão para essas novas plataformas, mas infelizmente a gente ainda encontra muito preconceito, Henrique. Infelizmente, acham que a gente é amadores. Nós não somos amadores, nós somos profissionais de comunicação. Nós não temos, talvez, a estrutura de uma grande mídia, né? A gente não tem o dinheiro, a estrutura, a gente não tem profissionais. Por exemplo, eu tô aqui nessa viagem, mas vira e mexe acompanhando no celular alguma notícia. O Alexandre Pelege agora integra a equipe do Diário do Transporte, está nos ajudando, mas a gente se desdobra para trazer pro ouvinte, pro telespectador, para o leitor, algo que é a nossa convicção, que é informação de qualidade. Você, eu, outros responsáveis por outras plataformas. E eu acho que a gente precisa mesmo desse espaço, dessa valorização, que eu repito, não é apenas monetária. Conteúdos diferenciados, né? Muitos assessores, muitas equipes de comunicação reclamam, não, mas a gente não consegue emplacar pautas positivas. Poxa vida, só que quando tem uma pauta positiva, muitas vezes eles nos esquecem, sabe? Uma empresa de ônibus que trocou uma frota em um determinado bairro, em determinada cidade. Óbvio que a Record, o Jornal Nacional, não vai dar isso. Mas a gente está apto a dar porque a gente quer discutir transporte. Agora, lembram da gente? Poucos. Então eu acredito nessa mudança. Muitos assessores, muitos chefes de comunicação já têm percebido, já têm nos dado essa valorização. Eu agradeço muito quem apoia o Diário do Transporte, quem apoia, agradeço muito quem apoia a Rádio Ônibus, e a gente pede esse apoio não apenas financeiro, mas de conteúdo, sabe, gerar informação. Hoje, nesse evento da Caio, a gente viu isso, foi a postura democrática da assessoria da Caio, da comunicação da Caio. Ela abriu as portas da sua produção, mostrou como é, e não foi só voltinha em pátio, não. No final teve conversa com o pessoal da comunicação, do marketing, pessoal do design, pessoal da engenharia. Sabe o que a gente é? Que a gente é multiplicador. Quando alguém vê um Apache VIP quebrado na rua, não vai falar, porra, porcaria desse ônibus, não. Vai chegar e falar, peraí, esse ônibus é bem feito. O que fez esse ônibus quebrar? Uma via inadequada, um problema de falta de gerenciamento público para consertar uma rua. Quer dizer, a Caio hoje trouxe essa oportunidade da gente mostrar que a gente tem um bom produto ônibus, a gente tem muitos profissionais muito bons trabalhando em cima disso, em cima da mobilidade, mas muitas vezes o produto ônibus não tem a estrutura que ele precisa e que ele merece. Agora, por que as outras não fazem isso, né? Então fica essa pergunta e um grande abraço para você, Henrique, todo Obrigado mundo pela da Rádio aula. Não podemos desistir. Uma hora a gente... Não podemos desistir. Eu acho que assim, hoje, eu sinto, não de uma maneira egoísta, mas eu sinto de transporte que ele é fruto da não desistência, da insistência. Eu tô com a mão toda estourada, da tendinite e tal, mas eu acho que vale a pena insistir pra gente ter vez e voz, e a nossa voz é a voz do passageiro, mas também a voz do produtor, é a voz do transportador, é a voz da informação. Espero que as pessoas entendam isso no nosso trabalho e nos colaborem com as suas próprias informações. Obrigado.